Bom, de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Hoje, pelo que se diz, a Lava Jato ela é um marco na história do Brasil, em todos os sentidos, né? Sim. Em todos os sentidos. O Brasil será antes e depois da Lava Jato. Começou com o Mensalão e entrou na Lava Jato e agora a gente tem... E tem muitas interpretações, a gente está falando agora há pouco da Constituição, por exemplo, alguns dizem, não, acabou a presunção de inocência. Tem muitas pessoas que estão sendo presas que não deveriam estar, mas por outro lado se vê que pessoas estão sendo presas, estão confessando crimes, estão devolvendo dinheiro, né? Então, no meio dessa discussão toda, surgiu a proposta da lei anticorrupção. E aí entrou abuso de autoridade. Certo. Queria que esse segundo bloco a gente tratasse. Mas antes de falar, eu gostaria de dar uma explicação seguinte. Primeiro, eu acho que todos nós aqui somos contrários à corrupção. É bom que se diga, para depois não haver interpretação equivocada. O que nós estamos aqui discutindo, e vamos passar a discutir, é a forma de combatê-la, que para mim tem que ser exageradamente dentro da lei. Sim. Bom, em relação a essa questão do combate à corrupção e ao abuso de autoridade, nós sempre registramos nas entrevistas que aquela votação da Câmara, tão polêmica, ela produziu coisa boa ali, produziu coisa muito boa. Se aumentou a pena do prazo, a pena do crime de corrupção, entre outras medidas que representaram avanço. Porém, quando eles quiseram adentrar a questão do abuso de autoridade, aí houve um verdadeiro abuso de violação à Constituição. Foi retaliação na sua avaliação? Foi retaliação. E vou te explicar. Um dos argumentos utilizados pelos parlamentares é que os juízes não querem ser iguais perante a lei e não querem responder por abuso de autoridade. Isso é mentira. Isso é mentira porque nós temos hoje em vigor a Lei 4.898 de 65, que estabelece crime de abuso de autoridade para todo mundo, inclusive juiz e promotor. Agora, é bom que se atualize a lei de abuso de autoridade? É bom, claro. Uma lei de 65, nós temos situações novas, é bom que se atualize. Mas que se faça essa atualização para todo mundo. Que essa atualização, ela veja o abuso de autoridade não só no Judiciário e no Ministério Público, mas veja o abuso de autoridade no exercício da atividade parlamentar, porque tem abuso também. Que veja o abuso no exercício da advocacia, porque tem abuso de advogado também. Porém, esse texto aqui, trânsito, né? De todo mundo, esse texto aqui, ele foi focado, eu tenho o texto integral aqui só para juiz e para promotor. E olha o que ele considera crime de abuso de autoridade. Aí vamos falar de interpretação, né? O Osmi, pelo que eu entendi, ele é mais apegado ao positivismo, à literalidade da lei. Porém, essa lei aqui, ela diz o seguinte, Osmi, é crime de abuso de autoridade quando o juiz, olha só, quando ele for patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. O que é isso? Pronto, você já respondeu. Você já respondeu. Tipo aberto. Calma. É um tipo aberto. O que é patentemente desidioso? A gente está falando aqui de uma lei penal. A lei penal... Estou perguntando como leigo, né? Então, que é não, isso? mas você como cidadão compreendeu. A lei penal, ela não pode ser aberta a esse ponto. Ela tem que descrever perfeitamente a conduta proibida, senão qualquer coisa pode ser crime. Concordo. Veja o crime de homicídio. Quando você lê o Código Penal, qualquer pessoa que lê o Código Penal vai entender o que é o crime de homicídio. Matar alguém. Tem dúvida? Não, descreveu a conduta. Matar alguém. Crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel. Se um Narciso der bobeira que eu pegar o relógio dele e esconder, é crime, não tem dúvida. Não tem imagem aí para subjetivismo. Mas ser desidioso? Ser desidioso? Isso pode ser muita coisa. Doutor, permita-me só Não, só para complementar. Depois complementa. Não, só para complementar. Aí, imagina um juiz que condena um membro de uma facção criminosa. Está em voga isso, né? Esse problema aí está palpitante na cidade. Condena um membro de uma facção criminosa. Esse agente criminoso recorre e lá no tribunal, por uma divergência de interpretação da prova, o tribunal interpreta a prova do processo de forma diferente. Absolve esse membro da facção.
Se passar isso aqui do jeito que está, ele vai dizer, Do o jeito que juiz, está, né? Sim. o juiz foi desidioso. Não Ele é. não apreciou, mas Mas dá o margem espírito, para o isso. espírito da lei de abuso Mas de autoridade isso, não é esse. mas isso é o que Não. você está entendendo. Você, Porque dentro o da tipo tua é aberto. subjetividade, entende isso. Mas do jeito que Narciso, está, permita-me dá que- margem a vários tipos de interpretação. Olha, eu vou botar uma Eu estou saia... falando do risco. Eu vou Mas botar eu antes, só para complementar Só você. para não perder meu raciocínio. Pois Eu não. quero botar uma saia justa Ninguém aqui. quer perder Vamos lá. raciocínio, Eu tá quero bom. botar uma saia justa aqui no doutor Jorge Dana. Eu vou botar duas. A primeira vai ser essa. Diga. Mas os juízes que vierem a ser acusados e condenados por abuso de autoridade não serão acusados e julgados por promotores e juízes? Então, vocês temem até a falta de sinceridade dos seus colegas? Não é temor. Mas Não, eu agora... quero só complementar, mas você aí- vai responder Não, os dois não. casos. Vamos Os lá. dois casos. Até para completar, senão perde o tempo. Esse fato que você está citando aí, eu quero dizer o seguinte. Houve equívoco de ambos os lados, quer no Ministério Público, quando apresentou as 10 medidas, que tem uma série delas Num momento injustificáveis, que depois eu posso falar. Aham. Da mesma forma como a Câmara dos Deputados aprovou fato como esse, que inaceitável Ok, também, mas que no Senado está sendo corrigido. Por exemplo, o senador Roberto Requião, que é o relator, aceitou uma medida, um pedido do juiz Sérgio Moro. Ele não Parte. aceitou. Mas ele Ele distorceu, não aceitou. aceitou. Não, ele não aceitou. Não aceitou. Ele recebeu. Sim, mas já Ele declarou que a aceitou. contribuição. Mas não nos Já termos que declarou foi que colocado. aceitou e vai modificar É. que uma interpretação de um juiz, e aí a sua livre interpretação, não pode amanhã, se por acaso um tribunal superior modificá-lo, ele não pode ser condenado por abuso de autoridade. sabe Se por que houver, que aconteceu se houver isso? essa ressalva, ótimo. Mas eu quero responder a pergunta Mas- do sim, Narciso. não, isso aí Não, que eu quero passar para o doutor Camolés. Quem aí. declarou foi o próprio Deixa eu responder. senador Narciso. relator. Olha, não há nenhum temor dos juízes, porque, segundo o teu argumento, eles vão ser julgados pelos próprios juízes. O ponto não é esse. O ponto é que numa república, numa democracia, nós não podemos deixar que o Congresso aprove leis inconstitucionais. Se for assim, deixa que o juiz julga. A gente pode, então, permitir uma lei que considere passar no sinal vermelho é crime. Mas vamos deixar passar. É abusivo, seria abusivo, Claro, né? claro. Mas vamos deixar passar essa lei porque vai para o juiz e o juiz vai absolver. O pensamento republicano de responsabilidade não é assim. Vou te dar um exemplo histórico rápido, em 30 segundos eu falo. Dizem que nas cruzadas, lembra das cruzadas? Quando a Europa queria converter o Oriente Médio, eles chegaram a uma cidade, os cruzados, né? E lá tinha pessoas boas e pessoas ruins. Aí foram perguntar para o bispo. Bispo, mas como é que nós vamos fazer? Porque se a gente invadir a cidade, nós vamos matar pessoas ímpias e pessoas boas. Sabe o que o bispo respondeu? Mata todo mundo, que quando chegar no céu, Deus separa. separa. É a mesma coisa em Não é relação por a aí. essa lei. Não é. Pune todo mundo com a lei inconstitucional, Isso é que quando boa. chegar lá, a justiça resolve. Você transfere um problema, uma irresponsabilidade do legislativo para o judiciário. Doutor Camolés, a Sim. presunção de inocência ficou comprometida, que é uma cláusula Não, pétrea não, da não Constituição, ficou. e houve Não, uma não ficou. choradeira muito Não. grande em relação a isso. Não ficou. E sobre essa lei, já que o Osmer falou que é a questão que ele corrigiu, mas por que ele corrigiu? Eu e Jordano, nós estávamos lá no Congresso, no dia que a Câmara dos Deputados aprovou esse arremedo de lei. Tá? E como que foi isso? Era em torno de 6 horas, o Jordano manteve contato com um parlamentar federal daqui do Acre, da bancada do Acre, e foi informado ao Jordano que a sessão seria suspensa em razão do problema do avião que caiu. Pois bem, nós fomos para o hotel. 2 horas da manhã, saiu a aprovação da lei. No dia seguinte, encaminha para o Senado. Tá? Chegou no Senado. O Renan, atendendo ao conclamo de alguns membros senadores, colocou regime de urgência. Antes, na parte da manhã, ele, Renan, presidiu uma mesa temática que tinha 2 juízes federais e o ministro do Supremo, ministro Gilmar Mendes. Depois que ele já tinha sido rechaçado, esse regime de urgência pela maioria dos senadores. Inclusive, teve um senador, Cristóvão Buarque, que é muito ligado à educação. Sim, na UNB. Ele é muito assim, ferrenho PDT. com o aprendizado. E é um camarada extremamente ponderado dentro do que eu ouço nas entrevistas dele.
Ele falando e o Renan parteando. Ele falou, não, senhor presidente, eu não estou falando mais com o senhor. Eu estou falando com os demais membros. Porque falar com o senhor não adianta mais. Então, estou dirigindo aos membros. O Senado colocou o regime de urgência, perdeu o regime de urgência. De manhã, o Renan está presidindo essa Câmara Temática. 3 horas depois, o Renan se torna réu no Supremo. Nós estávamos também no Supremo quando começou a votação. E eu acompanhando aqui pela televisão. Então, e nós sentados lá. Pois bem, então eu vi isso, todo esse clamor que ocorreu lá em Brasília. Por que foi possível discutir isso? Porque caiu o regime de urgência. Porque se não tivesse caído o regime de urgência, tinha votado naquela hora. O Senado, sim, então, sob aí, a presunção de inocência sim, também. Não, mas eu gostaria só, porque senão... Primeiro, eu quero dizer o seguinte. A Casa Congressual é isso mesmo. Nós temos que ver o seguinte, uma casa revisora. O Senado, onde tem muito mais políticos experientes e tudo mais, ele recebe e vai fazer uma peneira. Agora, eu volto a dizer aquilo que repeti. Houve equívoco na aprovação da Câmara? Sim, claro. E aqui nós podemos citar vários casos de equívoco cometido na Câmara. E houve equívoco do Ministério Público em vários casos. Por exemplo, Narciso, por incrível que pareça, o Ministério Público, dentro dessa lei anticorrupção, ele disse que uma prova ilícita, desde que obtida de boa-fé, é válida. Constava também. Constava. Precisava o Congresso. Porque o Ministério Público queria que se aprovasse também, talvez, da forma como eles entregaram a lei. A lei para lá. Não é assim, a coisa não funciona eu assim. Concordo contigo, Sim, eu concordo contigo. mas não por pode isso ser que eu nessa disse velocidade. que na Câmara se produziu muita coisa boa. Isso aí, eu não concordo com esse dispositivo. Tinha que tirar mesmo. Como também não concordo com a história da delação remunerada. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso Então, doutor, foram os dois ditos que eu... Mas o problema é a velocidade que você tem... Foi mas você vê tensionado que a colocar. o Senado não aprovou, independentemente de vontade. Sim, mas ele não aprovou porque não passou o regime de urgência, porque senão teria sido aprovado. Mas não aprovaria, eles não deixariam aprovar. Mas a gente não pode partir desse pressuposto. Doutor Camolês, me permite só um minutinho. Vamos lá. Tanto não faria que não foi. O senhor fez, há pouco tempo, uma referência à Constituição Americana. 226 anos, ela tem 7 artigos, 20 e poucas emendas. Clara, objetivas e princípios. Certo. E princípios. O princípio faz parte. Porque as leis, elas mudam dependendo da sua contemporaneidade. Pronto, Isso é natural, princípio natural. O que nós estamos vivendo, né? Princípio Sim. natural. Se as leis não mudassem, a escravidão nunca tinha acabado, porque você não tinha direito de adquirir escravo, você não comprava uma propriedade com 100 escravos. Concordo Precisou contigo. de uma lei para mudar. Mas, às vezes, a mudança da lei, ela vem de uma mudança na interpretação. Foi o que aconteceu com a união estável. Antes, a lei não reconhecia a união estável. A partir da interpretação do Poder Judiciário, que reconheceu o direito à companheira, foi que o legislador correu atrás e colocou na lei. A comunidade LGBT gosta muito do senhor. Né? Eu acho que o senhor faz recorrentemente... Não, mas eu isso é defendo defesa. direito É defesa. fundamental. Não, eu sei, doutor. E defendo Não, a tô comunidade brincando. LGBT, sim, eles têm direitos. São cidadãos que merecem toda a nossa consideração. Foi a e respeito. petulância. Com certeza, doutor. A petulância, doutor Camolei, das 10 medidas contra a corrupção. Porque pelo título, é uma fantasia, é muito fantasioso. Quem é a favor da corrupção? Ninguém. Nem o corrupto se declara a favor da corrupção, nem ele. Aqui tem o artigo... Aí eu tenho minhas dúvidas. Aqui tem o artigo 5º. Sim. Artigo 5º. Inciso 56. Porque essa Constituição, ela falta ainda completar. Porque aqui tem, nos termos dela, a lei regulamentar. Não regulamentaram, por irresponsabilidade dos Mas Congressos essa do Congresso. aqui é clara, objetiva, concisa, não tem o que se discutir. Sim. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio ilícito. Perfeito. Está correto. Perfeito. Aqui não Tá correto. remete a Tá nada. correto. É uma causa pétrea. É uma causa pétrea. Nem o Congresso Nacional, com os seus 513 deputados e 80 senadores, pode modificar, menos ainda o Supremo.
Não, mas no Ministério Público pretendia fazer. Pretendia mudar. Então, esses abusos que não podem acontecer. Concordo contigo, mas ninguém defende. Ninguém está defendendo isso. Você não vai encontrar juiz nenhum na rua. Defendendo Só um minutinho, isso. só para responder. Você não vai encontrar juiz nenhum na rua ou num programa de entrevista da imprensa defendendo a colheita de prova ilícita. Não, de Você forma não vai- nenhuma. É uma das propagandas do processo. Estou falando de juiz, a gente está falando do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Quer dizer, o judiciário Porque foi do Ministério Público. Não, Mas veja me bem, aponte um juiz que tenha defendido isso. Me Não, aponta, você me aponta entende, um juiz. entendeu? Não tem. Você não vai Essa encontrar posição isso. assim dura dessas medidas foi para contrapor, pelo menos fato de que há uma operação abafa da Lava Jato? Olha, a impressão que se passa em certos movimentos dentro do Congresso Da Nacional política, do é nesse Congresso. sentido. É um momento delicado, gente. É um momento delicado. A população está de olho, a população está revoltada, quer mudança. Está certo que ninguém pode combater a corrupção a qualquer custo, passando por cima, por exemplo, Sim. desse inciso que você falou. E nem Tá isso certo, vai acontecer. mas é um Parabéns. momento delicado. E veja bem, o Poder Judiciário, nós procuramos ser muito justos. Sim. Vou dar um exemplo para vocês, e até me antecipo a esse debate. A questão da aposentadoria compulsória. Eu estava esperando essa pergunta. Eu me antecipo e já falo. A questão mas isso da também incomoda. mas deixa eu te falar, eu já falo abertamente sobre isso, eu digo que não tem assunto tabu, porque você não vai encontrar juiz na rua defendendo a aposentadoria compulsória. Você não vai encontrar. Eu sou contra. Eu sou contra. Juiz envolvido em casos de corrupção, em peculato, tem que ser preso. Tem que ser preso. E a pena para ele tem que ser uma pena maior do que para qualquer outro agente público. Um juiz Não, for mas flagrado fazendo mas isso. hoje mesmo, a legislação, quando o juiz comete um crime desse, ele pode sim ser preso. Pode, Sim, é processo criminal. pode. É outra coisa que estão também deturpando com relação a... Olha, foi Sim, muito boa a tua é observação. preso. Aposentadoria Mas ele é condenado compulsória. e está cumprindo pena. Aposentadoria Porque a gente tem compulsória. aqueles dois casos das duas desembargadoras que Isso, e aquele sim. caso do Rio de Janeiro. Mas deixa eu explicar o que é. Há uma Tá mal cumprindo entendida pena. sobre Deixa eu isso. explicar o que é a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é uma penalidade administrativa. Administrativa, exato. Administrativa. Mas é um prêmio. Ela hoje é um prêmio. Não, Concordo. pode ser interpretado Mas nessa deixa eu forma. explicar. Mas deixa eu Pode ser explicar. interpretado. Ela é administrativa. Não por crime de corrupção, deixa eu explicar. Não, deixa eu explicar. Ela é uma penalidade administrativa. Ela hoje é proporcional, ela não é integral. Só vai fazer jus à aposentadoria integral aquele que preencher os requisitos que estão na legislação. Mas você me pergunta, você concorda com isso? Não, eu não concordo com uma aposentadoria compulsória. Eu não concordo. E falo por mim, Jordânia Dourado. Eu não concordo com ela. Para mim, o juiz envolvido em caso de corrupção tem que perder o cargo mesmo. Isso não é uma pauta que nós defendemos. A aposentadoria compulsória não é uma pauta que a magistratura defende. Agora, o Osmi lembrou muito bem. O juiz hoje, aposentado compulsoriamente por corrupção, ele não está isento de tomar uma ação penal, de ser condenado criminalmente, de ser preso e perder tudo. Inclusive os Tem vencimentos. caso, tem. O ó. vencimento, casos, perde né? tudo. Rocha perde Matos, tudo. que é um juiz Rocha Matos, federal. RT de São Paulo teve um caso. Mas olha, Sim, deixa eu o colocar aqui uma Lalau, pequena sim, pitada Sim. Pois não. de boa fé. O abuso de autoridade que se está discutindo, do meu ponto de vista, Certo. ela não é, embora a Câmara tenha deturpado, e eu já disse que concordo, ela não é destinada, Narciso, aos juízes e promotores. Houve deturpação na Câmara, que está sendo corrigido no Senado. Ela é para todos. É para todos. A pergunta que eu faço é a seguinte: é para o policial lá da esquina, o guarda municipal, é para o policial militar civil, Delegado, o juiz, sim. o Para deputado, todos. o senador, o governador, Positivo. é Correto. para todos. Sim. Eu vou discordar de você, porque eu estou, Só eu que estou não com foi o texto colocado na mão. nesse ponto. E eu não estou com o texto da Câmara, não. Porque lembrem que são dois projetos. É, um projeto da Câmara Mas e outro um do Senado. Eu estou com o projeto do Senado aqui. O projeto, no início, ele vem dizendo que esse projeto é para qualquer agente público ou não. Ele é muito bonito no início, esse projeto. Ele vem dizer que é para todos. Mas quando você começa a ler os crimes que ele cria, é para juiz, promotor e policial. Juiz, Só promotor pra- e policial. Você não tem aqui no texto, desafio é me mostrar um crime de abuso do exercício da atividade parlamentar. Não tem. Me mostra aqui no texto um abuso do exercício da advocacia. Não tem. O advogado é uma função pública relevante. Sim. Ele não é servidor público, mas ele exerce uma Previsto função na pública Constituição. relevantíssima. Sim. Ele é um dos tripés da justiça. Mas a lei não traz a responsabilização do advogado pelo abuso.
o exercício abusivo. Não traz. Traz, sabe por quê? E a lei, me mostra, talvez tá nem precisasse. Me mostra. E talvez nem precisasse trazer, sabe por quê? Não, mas me mostra um Porque destaque na hoje lei. mesmo, embora esse programa vá pro ar depois da manhã, nós estamos falando hoje, Sim. ontem a advogada, esposa do governador Sérgio Cabral, foi presa. Mas não por essa conta lei. do quê? Mas, Não por isso. pela legislação penal comum. comum. Pela legislação É penal comum. comum. Não, Narciso, na realidade. olha aqui, não, só Por para conta não do perder o crime fio de da meada, corrupção. essa lei do Senado, ela traz um artigo. Olha o que esse artigo faz com a imprensa. Sim, diga. Com a imprensa. Olha só. Isso aí toca... Ó, interessa. imagina A parte se dos hoje. casos, vamos lá. Eu vou até dar um exemplo Vamos do lá, judiciário para não dizer que eu estou sendo corporativista. Vamos imaginar que hoje um juiz aqui seja preso por corrupção. Estou colocando até um juiz no exemplo para não dizer que eu estou sendo corporativista. A TV Rio Branco não vai mandar uma equipe, não, para cobrir? Com certeza, não. Vai ou não vai? Vai. E né? não vai filmar essa prisão? Vai. Essa prisão não é de interesse público? Sim. É. Olha o que tem na Agora lei do lê o Senado. artigo. Olha o que tem na lei do Senado. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar filme ou filmagem de preso, Acabou com internado, investigado, indiciado ou vítima em processo penal, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal. Crime! Isso criminaliza a Mas sabe imprensa. por quê? Essa lei não já existe? Não, é o projeto do Senado, eu estou colocando a mão. Não, mas aí tem certo sentido. E eu vou dizer certo por quê. sentido? Tem. A TV Rio Branco não vai poder Não, realizar a cobertura de uma deixa eu prisão? explicar. Ele personaliza para a gente... Não, mas é para entender no caso concreto. Mas isso Eu tem estou que trazendo, você entendeu? Não, Estou mas o trazendo que no caso está concreto. acontecendo no Brasil de hoje? Para a gente é um Tem que prejuízo existir. incalculável. É um prejuízo calcular para a imprensa. Não, que mas pode me ouvir. O que Você está não pode acontecendo no divulgar. Brasil de hoje? Alguém é denunciado. Intervalo? Alcine, intervalo. Eu lamento o intervalo. Não, porque deixa, vamos- Eu queria responder, mas eu quero iniciar Qual é o tempo que respondendo eu para posso ele. dar para ele aqui? Um minuto. Não daria para responder Então um minuto. pronto. A gente vai para o intervalo, a palavra volta com o Osmir. Estamos tratando dessa questão de imprensa que está na lei proposta pelo Senado, que a imprensa não poderia filmar, divulgar a imagem. Você sabe o trabalho que a gente faz diariamente. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do Tribuna Livre.